Fala, turma! Beleza? Bom, hoje nós iremos dar continuidade às aulas de Química. Iremos falar ainda hoje sobre gases, né? A bola da vez são os gases. E hoje nós iremos entender um pouquinho mais sobre alguns termos importantes, como essa sigla que vocês observam aí no título, CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. E também iremos entender um pouquinho sobre a hipótese de um cara que vocês já ouviram falar, o Avogadro. Existe aqui no estudo dos gases uma hipótese que é muito, mas muito importante sobre quantidade de gases, e ela foi elaborada por Avogadro, tá certo? Amedeo Avogadro, aquele que vocês já estudaram, nós já conversamos sobre ele, né? O mesmo carinha da constante de Avogadro, tá certo? Então, lembrem-se, peguem caneta, caderno, lápis, borracha, peguem seus materiais, façam suas anotações e vamos nessa. Olha só. Primeiro, vamos observar aqui o seguinte. O que são essas condições normais de temperatura e pressão? Ou CNTP, né? Ou até mesmo CN para alguns colegas. Vejam bem, pessoal. A gente diz que um gás se encontra nas condições normais de temperatura e pressão quando sobre esse gás existe uma pressão de 1 atm, tá? Que equivale à mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio, e esse gás está submetido a uma temperatura de 0 graus Celsius, né, que na escala Kelvin equivale a 273 Kelvin. Então, nada mais, nada menos, as condições normais de temperatura e pressão, as CNTP, são condições padronizadas em que os gases se encontram. Nesse caso, o padrão é de 0 graus Celsius, tá certo? Ou 273 Kelvin, na escala Kelvin, e pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, tá certo? Observe, nessas condições, pessoal, a gente vai entender o seguinte, que todo gás, tá? Qualquer gás, não importa qual seja o gás, todo gás nessas condições vão ocupar sempre o mesmo volume. É isso mesmo. Um mol de qualquer gás, como vocês podem analisar aqui nesse quadrinho, vai ocupar sempre 22,4 litros de volume quando ele estiver na CNTP, tá certo? Então, não importa se é gás oxigênio, não importa se é gás carbônico, não importa se é metano, não importa qual é o gás. Se ele está na CNTP, tá? Se ele está a 0 graus Celsius, numa temperatura aí de 0 grau, a uma pressão de 1 atm, esse gás vai ocupar volumes nessa proporção, de 1 mol, tá? Para 22,4 litros. Tentem lembrar desse númerozinho mágico aqui, tá bom? Só repetindo, 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros nas CNTP. Se a temperatura mudar, se a pressão mudar, é claro que o volume vai mudar, tá certo? Mas aí a gente entende que nas CNTP o volume molar, ou seja, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, é esse aqui, ok? 22,4 litros. E aí a gente vai, né, basicamente, observar algumas situações que envolvem esse tipo de proposta, que envolvem esse tipo de ideia, tá? Essa questãozinha aqui diz assim, ó, o volume ocupado nas CNTP por 3,5 mol de monóxido de carbono será aproximadamente igual a quanto? Né? E aqui, observem que a informação que é dada é o volume molar nas CNTP, que, como vocês já sabem, equivale a 22,4 litros, tá certo? Pois bem, pessoal, algo muito simples, tá? Porque se o gás está na CNTP, não importa o tipo do gás, só importa a quantidade desse gás, tá? E o volume molar que a gente já conhece. Então, se 1 mol de gás ocupa esse volume aqui, na CNTP, 3,5 mol de gás, ou seja, 3 mols e meio do gás, vai ocupar 3,5 vezes esse volumezinho aqui, tá? A gente mata a charada assim. Se você preferir, observe. 1 mol de gás pode ser do CO, que está sendo descrito na questão de qualquer outro gás, vai ocupar 22,4 litros na CNTP. 3 mols e meio vão ocupar
X, um volume aqui que a gente não conhece na SNTP. Fazendo uma regrinha de 3, né? Olha só, 1 sobre 3,5 é igual a 22,4 sobre V. Multiplicando aqui meios pelos extremos, tudo vai resultar na multiplicação que eu falei para você, 3,5 vezes 22,4. Então, nosso volumezinho aqui, 3,5 vezes 22,4, é igual a, atenção, 78,4 litros. Você pode fazer assim, por uma regra de 3, ou pode fazer multiplicando direto, tá certo? Essa questãozinha é a alternativa correta, olha só que bonitinho, é a letra B, tá certo? Entenderam essa? Pois bem, vamos para a próxima. Olha essa questão aqui, pessoal. Essa questão agora traz a ideia de volume molar, porém ela não apresenta o número de mol já pronto, né? O número de mol que a gente já trabalhou, já aprendeu a calcular, tá certo? Então observe essa questãozinha, olha só. Tem-se 13 gramas de etino, que é um gás muito utilizado para fazer funcionar maçaricos, tá? Na indústria ele é chamado de acetileno, pessoal. Então, tem-se 13 gramas de etino ou acetileno na SNTP. Olha só, aqui está a fórmula do gás etino, C2H2, tá? O volume em litros deste gás é, ora, aqui estão dadas as massas, né, do carbono e do hidrogênio, e aqui o volume molar dos gases na SNTP, que a gente já conhece, que é 22,4 litros. Pois bem, o que é que a gente precisa entender? Que se o volume molar é esse, isso quer dizer que 1 mol do gás na SNTP vai ocupar 22,4 litros. Mas será que esses 13 gramas de etino equivale a 1 mol de gás? Né? Como é que a gente pode saber disso? Ora, faz na comparação básica. Observem aí vocês. 1 mol de gás, qualquer gás, né, é referente à sua massa em gramas, que vai ocupar, a sua massa molar, desculpe, tá, que vai ocupar 22,4 litros. Ora, qual é a massa do etino? Qual é a massa dessa molécula? Observem que a gente precisa fazer essa relação inicial para depois irmos responder a questão propriamente dita. Então, observe aqui. A fórmula do etino é essa, C2H2. Nós temos 2 carbonos, tá? 2 vezes 12, tá? Mais 2 vezes 1 do hidrogênio. Então, no total, 12 vezes 12, 24, mais 2, 26. Então, a massa do etino é 26. Então, 1 mol de etino, né, equivale a 26 gramas. E, com certeza, se esses 26 gramas equivalem a 1 mol de etino, então eles vão também ocupar 22,4 litros. É a mesma coisa. 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros na SNTP. Como esse gás aqui é o etino, então a gente desmancha esse mol, tá, para a massa que ele pesa, que é 26 gramas, e compara aí, ó. Compara aí essas 26 gramas com os 22,4 litros. Tanto faz eu comparar 1 mol, né, a palavra, o termo mol, tá, de etino com 22,4, como eu obter a massa molar do etino aqui, que é 26, e também correlacionar com esse volume, tá certo? 1 mol de etino ocupa esse volume. 1 mol de etino, que é igual a 26 gramas, também vai ocupar esse volume. Então, a partir dessa ideia, você pode simplesmente, tá, fazer uma regra de 3. Olha, 26 gramas de etino, a massa molar dele, ocupa 22,4 litros. 13 gramas de etino, que é o que se tem na questão, ocupa que volume? Então, basicamente, aqui fazemos uma regrinha de 3, olha só, e o volume básico aqui vai ser igual a 11,2 litros. Poderíamos fazer de outra forma? Poderíamos. Nós poderíamos transformar esses 13 gramas de etino, pessoal, em número de mol, tá? E depois multiplicar esse número de mol pelos 22,4, igual nós fizemos na questão anterior, tá certo? Ficaria o seguinte, ó, quantos mols de etino equivalem a esses 13 gramas? Lembram de como se calcula o número de mol? É só dividir a massa em gramas pela massa molar. 13 dividido por 26 daria meio, né? 0,5. Né? Então, 0,5 vezes os 22,4 também iam dar esse mesmo valor. Então, a gente tem esses caminhos para seguir. Vocês sigam os caminhos que vocês acharem melhor,
tá certo? Só que a gente precisa entender que essa análise da relação dos volumes dos gases com seus números de mol, principalmente nessas CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, são fundamentais para o estudo dos gases, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a letra E. Olha só outra situação, gente. Presta atenção nessa questão agora, tá? Veja. Um frasco completamente vazio tem massa 820 gramas e cheio de oxigênio tem massa 844 gramas. A capacidade do frasco, sabendo-se que o oxigênio se encontra nas CNTP, é... Ora, para a gente saber a capacidade do frasco, basta saber o volume, né, que o oxigênio está ocupando dentro dele. Então, para a gente saber disso, o que é que a gente vai fazer? Né? Olha aqui a massa do oxigênio, a massa molar do gás oxigênio já está dada, que é 32 gramas por mol, e o volume molar também na CNTP, como a gente já sabe, é 22,4 litros. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? Olha, qual é a massa de oxigênio, né, presente dentro do frasco? Se a gente descobrir isso, basta saber essa massa em gramas de oxigênio, dividi-la pela massa molar do gás oxigênio que está aqui, que é 32. Fazendo isso, a gente obtém o número de mol. E aí, com esse número de mol, basta simplesmente multiplicar esse número de mol pelos 22,4 litros. Né? Vamos aqui, vamos observar direitinho aqui a resolução. Olha só. A massa do oxigênio vai ser, né, a diferença aqui, ó, do frasco cheio dele vazio. Ele vazio pesa 820. Ele cheio, 844. Então, 844 menos 820 vai dar 24 gramas. Então, a gente descobre que dentro desse frasco existem 24 graminhas de oxigênio. Tá bom? E aí, ó, a gente faz o seguinte. Nós podemos seguir esse caminho aqui. A massa molar do oxigênio, ou seja, a massa de 1 mol de oxigênio, 1 mol de oxigênio que pesa 32 gramas, vai para 22,4 litros. Isso é a base de cálculo, tá certo? 24 gramas desse oxigênio equivale a que volume? X ou AV, ou a qualquer letra que você queira colocar aqui, tá bom? Fazendo uma análise aqui, ó, fica 32 sobre 24, 22,4 sobre V. Faz aqui a xuxinha, faz aqui os meios pelos extremos, e aí você vai obter o seguinte. V vezes 32 vai dar 32V, 24 vezes 22,4 está aqui, depois o 32 vai passar dividindo, né? O volume aqui vai ser igual a 16,8 litros. Vejam só, nós poderíamos fazer isso de outra forma. Nós poderíamos calcular a massa de oxigênio, desculpe, o número de mol de oxigênio por fora, dividindo a massa dele aqui, que é 24 gramas, pela massa molar, que é 32, achando esse número de mol, tá? Nós multiplicaríamos aí esse número de mol pelo volume molar nas CNTP, que é 22,4 litros. O resultado seria exatamente o mesmo. Seria exatamente o mesmo, tá certo? Então, observe os detalhes, observe que é muito simples trabalhar com volume molar, tá? É um conteúdo bem simples, mas que tem sua importância no estudo dos gases, tá certo? Reveja quantas vezes for necessário esse vídeo, tá? Procure outras fontes, fique à vontade para procurar outras fontes, tá? E vamos adiante. Bom, entrando aqui na hipótese do Avogadro. Olha só, gente. O Avogadro, né, como a gente já discutiu antes, em aulas passadas, né, ele foi muito importante nos estudos de química, nos estudos que relacionam a quantidade das substâncias presentes nos processos. Né? Pois bem, aqui não é diferente. Nos gases, Avogadro deu sua contribuição. Tá? E aí, detalhe é o seguinte. Olha só. Observem que aqui nós temos um gás chamado gás metano, chamado de biogás também, tá? O gás dos pântanos, ele surge a partir da decomposição da matéria orgânica, tá? Seres vivos, quando morrem, liberam metano. E aqui o famoso gás carbônico. Observe que esses gases, tanto o metano quanto o gás carbônico, eles se apresentam nas mesmas condições, olha só, de pressão, temperatura
Eles estão ocupando o mesmo volume, tá? Então, o que a hipótese de Avogadro diz para a gente? Olha só, volumes iguais de gases, de qualquer gás, tá? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam sempre as mesmas quantidades de moléculas. Vê que interessante, pessoal. Isso é fundamental para a gente entender a dinâmica dos gases, os processos que envolvem esses gases, tá certo? Então, se a gente tiver 2, 3, 4 gases sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Ocupando o mesmo volume, então saiba que a quantidade de moléculas de gás ali vão ser iguais. O número de mols que representa essa quantidade de moléculas vai ser igual para todo mundo, tá certo? Então essa ideia é muito importante para a gente discutir algumas situações, né, sobre gases. Vejam só, por exemplo, essa situação. Olha só. Um balão A contém 8,8 gramas de gás carbônico e um balão B contém gás nitrogênio. Sabendo que os dois balões têm igual capacidade, ou seja, volumes iguais, e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de gás nitrogênio no balão B. Os dados aqui são as massas do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Pessoal, antes da gente responder essa questão, observe aqui uma coisa. Qual é a massa de nitrogênio presente no balão B? Ora, se o balão A e o balão B têm o mesmo volume, né, têm a mesma capacidade, se eles estão sobre a mesma temperatura e pressão, então o número de mol do gás carbônico presente aqui no balão A vai ser igualzinho ao número de mol, né, de nitrogênio presente no balão B. Os números de mols são iguais. Então, o que é que a gente precisa para decifrar esse enigma dessa questão? A gente precisa descobrir o número de mol de gás carbônico presente no balão A. Esse número de mol vai ser igualzinho ao número de mol do nitrogênio. Depois que a gente tiver o número de mol do nitrogênio presente nesse balão B, basta calcular a massa, né, do nitrogênio do balão B, por aquela formulazinha de número de mol que nós já estudamos. Tá? Então, prestem muita atenção nessa resolução. Olha só. Temos o balão A, né? Temos a massa de 8,8 gramas de gás carbônico dele. E no balão B nós temos gás nitrogênio. Não conhecemos a massa, vamos descobrir. Né? O volume de A é igual ao volume do balão B. Eles têm capacidades iguais, esses dois balões. A pressão nos dois balões é igual, a temperatura também neles é igual. Qual é a massa, né, de gás de nitrogênio presente aqui? Essa é a questão, esse é o X da questão, tá? O enigma que a gente tem que decifrar. Então, observe. Bom, se eles estão, né, ocupando o mesmo volume, estão na mesma pressão, temperatura, é sinal que o número de mol deles é igual. A gente já viu isso. E aí? O número de mol de gás carbônico vai ser igual ao número de mol de gás nitrogênio. Então, vejam só. Não esqueçam que para calcular o número de mol, a gente precisa, olha só, da massa em grama e a massa molar das substâncias. É assim que se calcula o número de mol. Então, se a gente sabe que o número de mol de gás carbônico é igual ao número de mol de gás nitrogênio, organizando essas formulazinhas de número de mol aqui, nós vamos ter, ó, massa em grama do gás carbônico sobre massa molar do gás carbônico. Isso aqui é o número de mol do gás carbônico. Igual número de mol do gás nitrogênio. É a massa em grama dele sobre a massa molar dele também. Gente, os valores já estão aqui. Olha só, a massa do gás carbônico que nós temos é de 8,8 gramas, está aqui. A massa molar do gás carbônico é 44. Olha só, gás carbônico, você tem um carbono que vale 12, 2 oxigênios, os dois vão valer 32, 32 com 12, 44, está aqui. Olha só que interessante. A massa do nitrogênio nós iremos descobrir, né, a massa em grama, e a massa molar do nitrogênio é 28. Por quê? N2, 2 nitrogênios, cada nitrogênio com massa 14 dá 28. Então, resolvendo essa continha aqui, ó, resolvendo aqui esse cálculozinho aqui, tá? A gente vai encontrar o seguinte. A massa do N2, tá, é igual 28 vezes 8,8, tá aqui em cima, sobre 44.
tá? Fazendo xuxinha, fazendo aqui meios pelos extremos. E aí o resultado da massa de N2 que nós temos é de 5,6 gramas, tá certo? Vocês podem encontrar outros caminhos? Podem encontrar outros caminhos, procure o caminho que for melhor para você, tá certo? A forma de decifrar esse enigma aqui pode também ser de outra maneira, não tem importância, tá? Mas entenda a essência das relações que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos para outra situação. Observe essa situação agora, tá certo? Veja. 2 frascos de igual volume, olha só, os volumes são iguais, mantidos à mesma temperatura e pressão, contém respectivamente os gases X e Y. A massa do gás X é 0,34 gramas e a do gás Y, 0,48 gramas. Bom, considerando que Y é o ozônio, o gás ozônio, o gás X tá aqui a sequência de A a E mostrando 5 gases diferentes. Nós precisamos saber quem é o gás X. Pessoal, nessa questão, para a gente descobrir quem é o gás X, a gente precisa saber o seguinte: qual é a massa molar do gás X? Porque é pela massa molar do gás X que nós vamos decifrar aqui qual desses gases vai ser o gás da nossa questão. Agora, antes disso, nós precisamos saber, na verdade, o seguinte: se o gás X e o gás Y estão sob volumes iguais, sob pressões iguais e temperaturas iguais, eles vão conter o mesmo número de mol. Lembrando da resolução da questão anterior, nós temos o seguinte, olha só, vamos lá. Que os volumes são iguais, né? O volume de X é igual ao volume de Y, a temperatura dos dois é igual, a pressão dos dois é igual. Ok. Então, a massa de X que é dada é de 0,34 gramas, está aqui. A massa de Y, 0,48 gramas, está aqui. Ok. Bom, o Y é o gás ozônio. E o X, quem é? Está aqui as alternativas. Muito bem. Lembrando o seguinte: se eles estão sobre essas condições, o número de mol deles também vai ser igual. Número de mol de X é igual ao número de mol de Y. Ou a massa em grama de X sobre a massa molar de X, que representa o número de mol dele, é igual a massa em grama de Y dividido pela massa molar de Y, que representa o número de mol dele. Então, é só substituir os valores aqui, tá certo? Nós temos aqui a massa, cadê? Agora, a massa de X, que é 0,34, tá? Nós temos a massa de Y, que é 0,48 gramas, está aqui, tá? Nós conhecemos o ozônio, né? O gás Y é o ozônio, e a massa do ozônio é 3 vezes 16, a massa do oxigênio 16, ó, 3 vezes 16 dá 48, tá? E aí, ó, novamente a gente chega aqui numa situação de regra de 3, tá vendo? Olha só que interessante. Resolvendo isso aqui, né, meios pelos extremos, nós vamos ter o seguinte: a massa de X vai ser 0,34, né, vezes 48, dividido por 0,48. Então, a massa de X é igual a 34 gramas por mol. Pode fazer isso na sua calculadorazinha aí que você vai encontrar esse valor, tá bom? Agora, quais desses gases aqui tem massa molar 34 gramas por mol? Pronto, para resolver a situação nós precisamos saber disso agora, tá? Descobrimos a massa molar do gás e agora precisamos saber a identidade do gás. E aí, para matar a charada, o gás que tem massa 34 gramas por mol dentre esses aqui é o gás sulfídrico, né, também conhecido como ácido sulfídrico H2S. Que o hidrogênio tem massa 2, massa 1, perdão. Como nós temos 2 hidrogênios na molécula, 2 vezes 1, 2. Mais a massa do enxofre, que é 32, né, igual a 34 gramas por mol. Tá bom? Beleza? Então a alternativa correta é a letra C. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Essa aula foi curtinha. Fiquem bem, se cuidem, tá certo? Façam os exercícios, treinem muito isso. Conteúdo de gás é super importante, tá certo? E bem frequente nessas provas externas que vocês enfrentam sempre,
tá? A gente vai terminar nossa aula aqui e vamos nos encontrar em outra oportunidade. Fiquem com Deus, tá? Como eu disse, se cuidem, se protejam, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.